Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel e nós vamos falar hoje sobre as telecomunicações no dia a dia, né? Bom, vocês estão entrando no módulo de rede e o módulo de rede ele abrange não só rede de computadores, mas a gente tem que entender que rede é um conceito de comunicação entre dispositivos em locais diferentes. Então, não só os computadores, mas a telefonia móvel, a telefonia fixa, a rede de televisão, os rádios, tudo isso faz parte de redes também, né? É composto por redes. Então hoje a gente vai ver como que a telecomunicações, como que todos esses tipos de redes estão presentes no nosso dia a dia e como que a rede de computadores, que é o objetivo do nosso curso, ele se assemelha, ele se parece muito com a arquitetura de outras redes, tá bom? Bom, então vamos aí para a definição do que é telecomunicações. As telecomunicações constituem o ramo da engenharia elétrica que contempla o projeto, a implantação, a manutenção e o controle de rede de sistemas de comunicações. Temos aí satélite, rede telefônica, televisivas, rádio, internet, etc. Então, a principal necessidade, a principal finalidade da telecomunicação é suprir a necessidade humana de se comunicar à distância. Então, hoje nós temos um mundo globalizado. Hoje eu tenho que gravar um vídeo aqui ao vivo pelo YouTube, que esse vídeo, quem está lá no Japão, quem está lá na Ucrânia, consiga ver este vídeo. Isso é um mundo globalizado. Hoje uma notícia ao vivo ela vai em todo lugar. Então isso é um mundo globalizado. E para que essa informação ela chegue nessa velocidade no lugar que eu quero, eu preciso de um sistema de telecomunicação, eu preciso de um computador, eu preciso de uma internet, eu preciso de uma televisão, eu preciso de uma antena, eu preciso de todo um sistema que vai transmitir essa mensagem a longas distâncias, no tempo mais rápido possível. Então esse aí é o objetivo. E a rede de computador ela está inserida nisso. Por que é uma rede de computador? São vários computadores interligados entre si, trocando informações. Poxa, professor, mas é interligado entre si. Como é que acontece isso, né? Nós temos aqui no Brasil vários provedores de internet que vão te ligar com o backbone, que é um cabo principal, que é, vamos dizer assim, a espinha dorsal da internet do Brasil. Essa espinha dorsal se comunica com outros provedores do mundo inteiro, que porventura se comunicam com outros provedores. Então a gente tem aí uma rede chamada internet. Mas existe também as telecomunicações pelo satélite. Nós temos ainda a maior parte do tráfego de internet ainda por cabo submarino, que são os cabos que ficam debaixo do oceano. Mas já existe, né, ainda tem também os cabos, a transmissão por satélite no uso da internet. Outras tecnologias, outras necessidades usam-se muito satélite, mas na internet a gente já usa para a transmissão dos dados. Então aí está um conceito, né? A gente consegue ver aí a ilustração aqui, né? Os continentes se comunicando com o outro. É um sistema de comunicação. As informações do emissor são temporariamente convertidas em sinal elétrico para que possa trafegar pelo sistema até que chegue ao destino. Então, como a gente já viu na aula passada, no conceito de transmissão de dados, né? A gente sabe que eu tenho um dado e eu quero transmitir para outro computador, para outro aparelho. Eu não tenho como transmitir do jeito que aquele dado está. Eu tenho que converter para uma forma que aquele dado consiga passar no meio e depois reconverter novamente para receber, né? Então, por exemplo, uma ligação de telefone fixo, né? Que é um sistema mais simples, né? Eu ligo para alguém, eu estou falando ali, né? O microfone do telefone capta a minha voz, mas a minha voz não consegue passar pelo cabo. O que passa pelo cabo do telefone é um sinal elétrico. Então, o telefone vai converter a minha voz em sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai passar pelo cabo, que é o meio, e depois vai reconverter isso no outro telefone em voz de novo. Então, uma conversão e uma conversão de novo para que haja o tráfego, tá? Bom, antes da gente falar, a gente entrar em todos esses conceitos, temos que falar de um outro conceito muito importante, que é o analógico e o digital. A gente ouve muito falar digital, analógico, digital é melhor, mas por que o digital é melhor, né?
O que que é o digital e o que que é o analógico? Então a gente vai entender agora. Bom, o sinal analógico é o sinal mais antigo, né? O sinal analógico é o sinal original na maioria das vezes. Quando a gente fala que é analógico, é porque eu tenho uma variação. Isso aqui, você consegue ver um sinal por um osciloscópio, que é um aparelho que tem uma tela onde a gente consegue ver o sinal. E o sinal analógico, ele é assim, ó, ele é variante a todo tempo, né? Ele é representado aqui por essas curvas, tá? E ele é um sinal variante, né? Esse sinal, por exemplo, ele varia com o tempo. E a curva dele tem intervalos que podem variar em diversas possibilidades, né? Então, por exemplo, imagina que aqui é 1. Então aqui é 1,2, 1,3. Ele tem uma variação infinita de possibilidades, né? E o sinal analógico ele sempre vai estar variando. Por exemplo, a TV analógica, a TV antiga que a gente tinha em casa, né? Você virava ali o, a antena, né? E aí a imagem ia variando, né? Melhorava um pouquinho, depois piorava um pouquinho. Isso é porque é analógico, então ele tem essa precisão, vamos dizer assim, é, na variação do sinal, né? Então, o que que acontece? O sinal analógico ele vai assumir valores que variam, tá? Então varia entre 0 e 10, né? Então o sinal ele pode variar de todas as formas, ele fica constantemente variando. Alguns sinais originais eles já são analógicos, a nossa voz é analógica, tanto é que a voz humana ela é representada por uma onda, como essa aqui. A luz ela é analógica, então toda vez que eu gravo a voz de alguém e gravo aquilo ali salvo em um dispositivo digital, tá havendo uma conversão, porque a voz é em analógico. Então, estou convertendo ela para o digital, tá? Isso é muito importante. O digital não. O digital ele é um sinal que assume apenas dois valores, né? Na verdade, ele sempre vai assumir valores definidos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, sempre, ó, valores pré-definidos. Observa que a onda analógica e olha o sinal digital reproduzindo a onda analógica, ó. É sempre um valor definido, ó. Aqui, 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 aqui. Ele não fica entre isso daqui, como um sinal analógico, né? Então, o sinal digital tem valores definidos. É por isso que a TV digital, ou ela tá com a imagem boa, excelente, ou ela para de pegar. Você não vê TV digital chiando, chuviscando, porque não existe meio termo no digital. Ou tá ligado ou tá desligado. Ou tá tocando o som do CD, ou ele agarra, que é quando tem ausência de som. Entendeu? Já na fita cassete, por exemplo, as fitas que eram em analógico, você tinha alguns momentos que a voz da pessoa variava, né? Por quê? Porque a fita era analógico, tá bom? Então agora vamos falar sobre as comunicações do dia a dia. Bom, então aí a gente tem um conceito, relembrando aí um conceito de comunicação de dados, né? Então temos aí protocolo, que são as regras para conversão da mensagem, transmissor, receptor, protocolo nota ponta, o meio, que é por onde a mensagem vai passar, e a mensagem, que é o que está sendo convertido no protocolo, passa pelo meio, reconverte no receptor e chega até lá. Bom, então nós temos aí, né, a descrição de cada passo desse que eu falei. E agora vamos lá. Então tem aí um exemplo de uma telefonia fixa, né, pessoal? Telefonia fixa, ó, eu tenho aqui assinante A, assinante B, central telefônica. Eu tenho aqui, ó, um outro telefone da empresa e eu tenho aqui um telefone público. Se a gente vê aqui, comparar esse sistema e aplicar ele naquele modo, né, que a gente usou ali básico de comunicação, a gente vai conseguir. O que que é a mensagem nesse sistema aqui? A mensagem vai ser a conversa em si, o que a pessoa está falando com a outra. O que é o transmissor? É esse assinante A que está falando com o assinante B, por exemplo, ou esse assinante A que está falando com o telefone público. E o receptor seria o outro telefone que está recebendo. O meio é a linha telefônica, né? Então é toda a estrutura telefônica para que essa
essa conversa aconteça, para que una eles aqui em uma rede. E o protocolo é a forma técnica, de forma técnica pode ser a conversão da voz em sinal elétrico. Então, é a conversão do que está sendo falado aqui em sinal elétrico para passar por esse cabo, tá bom? Bom, a telefonia celular também, ela é mais complexa, mas ela também usa o mesmo sistema, né? A mesma forma de divisão. Então, aqui eu tenho duas pessoas conversando. Aqui, essa conversa vai... esse telefone celular está conectado a uma ERB, uma estação rádio base, uma antena. Essa antena é comunicada por um cabo até uma central que interliga todo mundo. Interliga, inclusive, com a rede de telefonia fixa, tá? Então, quem é aqui um exemplo? O transmissor. Esse cidadão. O receptor pode ser esse carro vermelho, tá? O meio seria tanto a antena, tanto a rede sem fio, como a rede com fio, tá? E o protocolo seria as conversões para converter a voz em dado. Lembrando que na telefonia móvel, além da voz, também é convertido dados de internet. Sistema de televisão. Bom, tem lá a emissora está gravando lá áudio, vídeo, dados. Ela pega aquele programa que está passando, que está gravado, modula, que é converter aquela imagem de uma forma que seja transmissível pela antena, vai para a antena principal e aí essa imagem ela vai direto para o seu aparelho de TV, né? E aí você recebe a televisão. Se for uma internet se for uma TV com interatividade, o sinal volta para saber se você está acessando ou não. Se não for, que é o caso mais comum, a informação ela só tem um tráfego e ela vai aqui. Então quem é o emissor? A TV, receptor, você, a sua casa, a televisão da sua casa, o meio, as ondas de rádio, né? E aí o protocolo é o protocolo de modulação de imagem, de conversão de imagem em onda de rádio. Aqui nós temos o exemplo. Na rede de computador, vai seguir o mesmo processo. Eu tenho um computador que está ligado a uma impressora, que está ligado a um roteador, que está unindo esse computador, por exemplo, com outros notebooks que estão no Wi-Fi. Esse acesso, esse access point, ponto de acesso, seria a própria antena do roteador. E aqui todo mundo se comunica, né, seguindo esse procedimento aqui. Tá bom? Bom, e a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o conteúdo. Qualquer dúvida, é só falar. Tamo junto aí. Bons estudos.